Boa noite a todos. Com grande satisfação, eu, Renato Nicolau, médium do lar Irmã Zarabatana, que venho mais uma noite apresentar mais um tema importante à luz do Espiritismo, entendermos um pouco mais de dois sentimentos que nos faz tantos sofrimentos, tantas penas e expiações ao longo de tantos anos, séculos, reencarnações, né? Que é a vingança e o ódio. São temas milenares, são temas de difícil compreensão para se botar em prática essa percepção para aniquilarmos isso dentro de nós, dentro das nossas famílias, comunidades, locais de trabalho, locais sociais, comunitários, cidades, países, né? E também expurgar isso do orbe terrestre. Então, é importante agora cada um se harmonizar, se tranquilizar, trazer para si um pouco de paz e harmonia, para que tenhamos uma noite muito feliz, uma noite de muito aprendizado. Mas antes disso, vamos todos nós fazer uma prece silenciosa de apenas 30 segundos para o reequilíbrio. Graças a Deus. Então, como eu falei, meu nome é Renato Nicolau, faço parte do grupo, junto com Rose, Marina e Felipe, para divulgar a doutrina espírita aqui no nosso LIS, né, no nosso Lar Irmã Zarabatana, e é um tema muito importante para refletir, não só agora nessa meia hora, mas também levar esses conceitos ao deitar para imaginar, pensar e principalmente refletir de como isso se manifesta na nossa vida, faz estragos na nossa família, no nosso trabalho, na nossa cidade. Vivemos praticamente numa guerra urbana. Hoje já temos mais de 30 conflitos declarados, bélicos ao longo do mundo. Então vamos refletir um pouco sobre isso para tentar melhorar um pouco essa encarnação e não comprometer mais as nossas futuras reencarnações. Sabemos muito bem, tem muitas palestras, né? Uma delas, me lembro muito bem, da palestra da Rose, que fala da transição planetária, do mundo de provas e expiações, que é o atual, para um mundo de regeneração, a qual em breve estará sendo transformado, mas em breve mesmo. Para daqui a... Já estamos nesse processo, e eu estava relendo, né, Divaldo, está falando que entre 2025 e 2050 que vai fazer esse processo bem mais amadurecido. Então vamos nos precaver, vamos nos melhorar, porque senão a próxima reencarnação nossa pode ser que nem venhamos aqui para esse orbe terrestre. Então tudo que a gente fala, né, a gente vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né, o capítulo 12, itens 9 e 10, vamos falar também do livro dos Espíritos, né, falar dos livros, né, do Pentateuco, porque quem não entende doutrina espírita, fica difícil ser espírita, né? Quem também não entende a doutrina jurídica, dificilmente vai ser um bom advogado, né? Então, claro, em técnicas, né, porque a gente sabe que o mais importante é a parte moral. Então, é para entendermos um pouco mais esse processo. Então, pergunta 932, por que no mundo os maus têm geralmente maior influência sobre os bons, né? A gente percebe isso na época também de Kardec, se percebe isso em maior ou menor grau. A gente tem que entender que não é uma fraqueza dos bons. Os bons são mais pacíficos, mais mansos, têm uma percepção diferente da vida. Já os maus, né, aliás, ainda a ausência do bem, são mais intrigantes, audaciosos, que fazem impor a sua vontade, fazem impor tudo que eles pensam, tudo que eles querem, frente aos bons, que normalmente são mais reservados, mais tímidos. Então aparece essa supremacia por essa diferença grande não é bem de fraquezas, mas de personalidades, né, bem diferentes. Realmente o bom não quer entrar em conflito, não quer brigar. E ele entende que a vida é vida espiritual, e não é
somente uma vida carnal e principalmente vai derivar, como tema de hoje, em ódios e vinganças. Afinal, o que é o ódio, né? Você tem ódio no seu coração? Você tem sentimento ruim? Você tem aquela chama que realmente corrói você, aquele pensamento sem parar? Se você tem, vai refletir sobre as próximas perguntas. Se você não tem, ótimo, ou se você tem muito pouco, melhor ainda. Mas você vai ter que saber tratar e lidar com o ódio dos outros, os ódios dos seus colegas de trabalho, da sua própria família. Então, a gente vive num mundo que ainda impera muito ódio. Quais as maneiras pelas quais o ódio se manifesta em nós, né? É aquele pensamento repetitivo, a gente não consegue pensar em mais nada, só pensa naquele ódio, naquele rancor exacerbado. Se nós temos isso, o primeiro diagnóstico é você saber se você tem ou não tem ódio, ou a pessoa com a qual você convive, ou em certas situações, se tem ou não essa característica, né? E como esse ódio se apresenta dentro de você, dentro de nós, né? Ele se apresenta em ações ou também se apresenta também em pensamentos, em vibrações ruins. Você não precisa consumar uma atitude odiosa, mas só de você estar vibrando negativamente por uma pessoa, por uma situação, já está gerando ódio, já está gerando um sentimento negativo. E até que limites pode levar, o ódio pode nos levar? Pode nos levar à guerra, a vinganças, a mortes, a discussões. E a gente sabe que às vezes uma discussão, uma situação raivosa, uma situação de ódio, você pode destruir uma relação. Você descamba. A gente jamais pode, principalmente nós espíritas, né, descambar para esse ódio. A gente tem que tentar controlar, respirar, meditar, fazer uma autorreflexão todos os dias, antes de dormir, ao acordar, para que isso, ao manifestar, a gente tenha uma visão mais positiva e consiga controlar esse sentimento. Quais os motivos que nos levaram a odiar alguém? Foi dessa vida? Foi de vidas passadas? É um sentimento quase inconsciente. Então é importante a gente entender isso. Ou será que é um preconceito nosso? Eu não gosto desse tipo de pessoa, ou ler aquela pessoa, já tem esse preconceito. Reflita sobre isso. Reflita por que essa questão. E principalmente como você pode tratar e como você principalmente pode conviver. Porque a questão, a aceitação, é saber conviver. É o grande desafio nosso. As manifestações de ódio são sempre sugeridas pelos espíritos inferiores. A gente sabe que os espíritos inferiores influenciam muito mais a nossa vida, como no livro dos Espíritos nos diz. Influenciam muito mais do que a gente imagina, quase guiando a gente. Mas a gente tem uma proteção divina. A gente tem espíritos protetores, a gente tem espíritos superiores, familiares que nos ajudam. Então, como existem influenciações inferiores, também existem influenciações superiores. Você não é uma marionete, né? Você não é um boneco que você é guiado por espíritos. Você tem o seu livre-arbítrio, você tem a sua moral, você tem todos esses sentimentos. É importante você entender ele e saber que o seu livre-arbítrio, as suas escolhas são guiadas e você é responsável pelas suas decisões, pelo caminho a qual você segue, o caminho a qual você escolheu. E não venha botar culpa em espíritos inferiores, porque provavelmente é você que está vibrando negativamente, você que está atraindo e dando passagem a esses espíritos inferiores guiarem, entre aspas, a sua vida. Por que não fazer o contrário? Elevar o pensamento através da prece, através de boas vibrações, através de boas ações, para você, ao contrário, fazer uma boa sintonia e boas ações. Quais os sentimentos decorrentes do ódio, né? É o rancor, é a vingança, depois a gente vai falar um pouco de vingança,
Vamos entender um pouco mais isso, né? Como é que isso manifesta em você? Um processo depressivo, numa loucura? Como é que isso se manifesta em você? Ou numa pessoa a qual você se relaciona? É importante você refletir e entender. E o ódio é a ausência do amor? Provavelmente sim, porque o mal não é um sentimento, é a ausência do amor. E o ódio é algo muito ruim, é um sentimento muito ruim. Então, essa ausência do amor próprio e amor a terceiros. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próprio como a nós mesmos. É o grande ensinamento, né? Não só espírita, ensinamento cristão. É isso que temos que tentar entender. É que devemos fazer ao outro o que gostaríamos que fizesse conosco. Esse é o verdadeiro sentimento. Sempre a antítese é o ódio, a vingança com o amor, que é o grande sentimento que vai fazer cessar ou minorar esse grande problema. Como podemos combater o ódio? Já venho falando, né, ao longo dessa palestra. Bons sentimentos, boas vibrações, boas companhias, boas ações, caridade, amor, aquele amor descompromissado, não aquele amor troca-troca, eu vou fazer isso, acontecer isso. Passe é bom, água fluidificada é bom, mas tem que combinar tudo. Passe é bom, mas não é o suficiente. Água fluidificada é ótimo, mas não é o suficiente. Boas vibrações é bom, mas não é o suficiente. Prece é bom, mas não é somente ela o suficiente. São todas essas ações boas e você, principalmente quando vier um sentimento ruim, como Divaldo Franco nos fala, quando vem um sentimento ruim de ódio, vingança, troque ele por um pensamento bom, um momento bom que você teve junto com um familiar, com um filho, com um pai, com um avô, quando você estava fazendo uma viagem junto à natureza, que lhe trouxe grande felicidade. Essa é a mudança do estado mental que a gente quer, porque vão vir milhares de pensamentos e repetitivos ao longo do seu dia. Você tem que trocar os ruins pelos bons. Esse não é só uma visão de Divaldo, uma visão espírita. Uma visão de qualquer religião boa, que preze o bem, ela fala isso, só que com técnicas um pouco diferentes. Porque a gente sabe que a substituição de algo ruim por bom, que é o grande segredo para o combate, principalmente do ódio. O que fazer quando o ódio nos invade a alma? Se a gente olhasse no espelho, como a gente se vê, a gente fica até assustado. Parece um filme de terror, parece um Frankenstein, um vampiro, né? Aqueles piores filmes, né? Quando a gente via, né? Ou vê na televisão, no YouTube, nos canais de streaming, né? Então a gente fica descontrolado, fica descompensado. E a gente tem que serenar a alma, evitar aquela palpitação, evitar esse sentimento ruim. E, de novo, trocar por um sentimento bom, por uma vibração positiva. E como se apresenta em nós a vingança, né? Então, a vingança já é a ação quando o ódio se instala em você. Porque a gente entende, ou alguns entendem assim, que você tem o direito, quando alguém lhe faz algo errado, a você ter uma vingança, pessoal ou coletiva. E a gente vê isso ao longo da história, que vai mudando, né? Antes de Moisés, quando você fazia algo ruim para alguém, ele tinha o direito de matar ou de prejudicar você e a sua família. Chegou Moisés, olho por olho, dente por dente, e equilibrou para uma reação 1 a 1. E entrou Jesus e já deu uma outra visão de amar o vosso inimigo, de dar a outra face ao seu inimigo. Então é isso, a gente tem que mudar a forma como a gente age. E principalmente a vingança tem trazido sérios problemas de guerras, de confrontos, brigas. E quando a gente começa a arquitetar isso, aí depois pode realmente dar um sério problema. Que tudo começa na vibração, que passa para o pensamento, que muitas vezes passa para um plano e depois vira um ato consumado, que é a vingança. Muito cuidado.
É comum o sentimento de vingança, principalmente nós, espíritos ainda imperfeitos, em que domina a ausência do bem ainda, né, nesse mundo de provas e expiações. Ele ainda é muito comum, em maior ou menor grau, em nós, entendeu? Talvez a gente, em certos ambientes, a gente consiga ver a ausência de vingança. Quando a gente está num estado de meditação com muitas pessoas, quando num centro espírita, por exemplo, eu me sinto muito bem quando estou com o Liz, eu assisto uma palestra espírita, quando eu faço uma meditação numa montanha, numa praia, você tem um sentimento bom, você está equilibrado. Agora, o mundo, você liga a TV, é guerra, você liga o rádio, assalto, você vai na rua e vê desrespeito. Então, você vai num tribunal e vê todo ali um sentimento de vingança para se fazer, não justiça, né, mas para ser justiceiro. Então, a gente vive num mundo ainda onde domina-se a vingança. Por isso que a gente tem que se comportar como um bom espírita. Como nos nossos dias podemos vencer os impulsos da vingança, né? Então, isso é uma reflexão muito grande, né? Eu tenho dito aí a melhoria do nosso campo vibracional, a trocar por pensamentos bons, mas isso, cada um tem sua fórmula mágica. Cada um vai ter a sua melhor técnica para ter uma melhor resposta. Podemos agariar conquistas nos capacitando ao perdão? Com certeza. Entendeu? A gente lendo bons livros, vendo boas palestras, fazendo reflexões, fazendo meditações, a gente vai começar a às vezes tentar entender por que aquela outra pessoa tem tanto ódio da gente, consciente ou inconsciente. Será que é dessa vida, de outra vida? Porque um pai odeia tanto um filho ou vice-versa. Às vezes tem explicações que a gente não consegue nessa vida acertar uma questão lógica, mas tem alguma coisa por trás. Independente se tem nessa vida ou em outra, vamos perdoar, vamos nos harmonizar, e principalmente estando aqui na Terra, como foi dito, né? Perdoe ainda enquanto vivo, né? Porque depois de desencarnado pode gerar processos obsessivos, a quais nós temos diversas palestras no LIS e fora do LIS. Como justificar o combate à vingança, né? Eu acho que todos nós queremos paz, nós queremos tranquilidade, nós queremos harmonia, é o melhor sentimento. Como é bom quando a gente senta aí no auditório do LIS, né? A gente sente essa paz, sente essa tranquilidade. Quando a gente olha para o mar e sente a tranquilidade. Então vamos entender um pouco isso para poder ter uma vida melhor. E no caso de defesa pessoal, na contingência de ser atingido por assaltantes na rua ou em sua própria casa, deve o espírito portar armas para se defender? Está muito em discussão sobre a arma. A melhor arma, na minha visão, é andar desarmado, não gerar mais violência. Existem polícia, existem órgãos para fazer isso. Se eles são ruins, vamos cobrar mais. Mas não é você que tem que fazer justiça. Não é você que tem que ser justiceiro. Vamos nos desarmar. Vamos nos melhorar. Preocupado com a sua segurança e com os seus familiares, no receio de serem violados na integridade física e até moral, precisam, portanto, estar prontos para se protegerem? Proteger, sim. Eu cerco a minha casa. Eu tenho seguro. Eu não ando na rua 2 da manhã. Eu ando precavido. Mas outra coisa é você andar armado para revidar. É você fazer algo para fazer justiça ou justiçagem, ou ser um justiceiro. Você tem que ser precavido, orar e vigiar. Tem que estar vigilante. Mas também não viver numa paranoia, como muitas pessoas vivem, senão as pessoas não vivem. Mesmo que essa defesa implique na morte de algum assaltante, aí é uma questão que a gente tem que entender. A gente não tem direito de tirar a vida de ninguém. Existem mecanismos para fazer isso. Existe a polícia, existem vários organismos para ter essa nossa defesa. Também estarmos mais vigilantes e também não darmos sorte ao azar, vagando por ruas ou se descuidando, andando por aí sem qualquer prevenção.
Então, vingar-se é tão contrário àquela prescrição de Cristo, perdoai os vossos inimigos, né? Que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. E mais do que isso, não ser espírita nem cristão, não é ser inteligente. Você perder teu tempo, tua vibração, tua energia, vibrando algo ruim, arquitetando uma vingança, um ódio, você poderia estar fazendo coisas boas no seu trabalho, para a sua família, no seu emprego. Então pense nisso. Uma questão muito mais de espírita e cristão, você ser inteligente, de não perder a sua vida para arquitetar. Tem tantas passagens, né, que eu leio, né, em estudos, né, pessoas que viveram uma vida para se vingar, depois que estavam com 170 anos, tiveram câncer, tiveram a sua vida destroçada, praticamente para nada. Para quê? Para fazer uma vingança. Aí depois, às vezes nem acaba, né, vai fazer processos obsessivos e vão ter reencarnações complicadas, vão ficar vagando aí pela erraticidade. Então pense, não é a melhor solução. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como queríamos que nos fizessem, né? Essa é a grande doutrina cristã espírita, né? É essa a grande reflexão que a gente precisa ter na noite de hoje. Eu vim para que tenham vida e que tenham em abundância. Aí Jesus, né, lá do alto, nessa visão do nosso orbe terrestre. Vamos combater esse sentimento que, em maior ou menor grau, nos assola ou assola um vizinho, um familiar, uma pessoa do nosso trabalho, da nossa comunidade. Vamos tratar em nós e nos outros e saber conviver. Precisamos de paz, precisamos de harmonia, precisamos de amor. E isso só vamos ter se nós combatermos em nós e ajudarmos aos nossos semelhantes. Então é mais uma reflexão, não vai parar por aqui. Vamos ter o nosso passe virtual ou presencial, vamos ter nossa água fluidificada, as nossas preces, as nossas irradiações. E ao dormirmos, vamos pensar um pouco mais sobre isso. Combinado, minha gente? Eu, Rose, Felipe e Marina estamos à disposição para dúvidas, questionamentos, sugestões, críticas construtivas, para sempre engrandecer cada vez mais e ajudarmos a nossa reforma íntima, moral e espiritual. Porque é isso que tanto precisamos nesse mundo onde tem tanto ódio, tanta violência. Aqui, ao sairmos aqui do LIS, a gente pode perceber isso, mas precisamos estar mais atentos e precisamos combater isso em nós e nos outros. Um grande abraço a todos, tenham uma boa noite e aproveitem muito bem a palestra. Graças a Deus.